A paz do Senhor, sou o pastor Wilson, do Ministério Visando o Reino. Estamos aqui juntamente com o pastor Valcir, para que possamos estar debatendo a respeito da palavra do Senhor, trazendo o entendimento e o conhecimento às pessoas que queiram, de fato, ouvir da palavra do Senhor. Pastor Valcir, o que nós temos para hoje? Pastor Wilson, nós queremos adentrar hoje nesse assunto sobre prostituição e adultério. Puxa. Qual é a diferença que há entre um e outro? É um assunto que a Bíblia relata muito sobre o povo de Israel, que eles se prostituíram, que eles adulteraram, e vamos tentar entender o que a Bíblia está dizendo sobre adultério e sobre prostituição. Por que houve o adultério e por que houve a prostituição? E a sua diferenciação juntamente com o povo de Israel e as suas histórias sendo narradas para complementar dentro daquilo que a Escritura nos afirma. Pois é, pastor, eu sempre ouvi, e os ouvintes também devem ter ouvido, o que significa um adultério e quando que ele ocorre e a prostituição. Quando que ocorre isso, pastor? Tem como você explicar isso espiritualmente ou como que ocorre? Tem como nós falarmos isso para os nossos irmãos? Pastor Wilson, o que eu posso colocar aqui, que não tem nada melhor para nós podermos exemplificar dentro de um casamento. Sim. Quando existe um casamento, existe uma aliança. E quando existe essa aliança, é o que vai gerar o adultério. Então, se eu tenho aliança, eu crio o adultério se eu tiver relação fora. Então, quer dizer, eu tenho um compromisso. Exato, um compromisso. Então, essa aliança é um compromisso que eu fiz com o meu cônjuge. Então, eu tenho essa aliança. Infidelidade é o cônjuge. Infidelidade. Essa é a aliança. E com relação à prostituição, é quando eu não tenho aliança. Quando eu perdi a aliança, ou quando eu não tenho aliança ainda, eu gero o quê? A prostituição. Prostituição, que é além do adultério já. O povo de Israel não foi diferente, pastor Wilson. O povo de Então Israel... isso, pastor, ocorreu quando Adão errou, pecou. Ele cometeu um adultério. Seria isso? Isso. Eu gosto de enfatizar primeiro, pastor Wilson, o que Paulo relatou na carta de Coríntios, já no capítulo 2, versículo 5 a seguir, lá no versículo 19 e em diante, ele vai falando sobre o ministério da reconciliação. Cristo fez a reconciliação. Por que a reconciliação? Porque havia uma conciliação entre o homem e Deus. Essa conciliação foi quebrada. Aí vamos tentar entender então o que é essa conciliação dentro dos parâmetros bíblicos, para que possamos descrever aqui e os irmãos possam entender. Então havia uma conciliação e o homem perdeu. Cristo veio trazer a reconciliação. Então a palavra reconciliação está vindo devido a uma conciliação que havia. Então a história nos narra como Adão era o homem perfeito, ele estava conciliado com Deus, tinha uma aliança com Deus, e quando houve essa quebra, ele perdeu o quê? Essa conciliação, houve um adultério. Então, pastor, é bem semelhante a um casamento. Vamos colocar, o homem casa com esta mulher, a vontade dele é só para ela. Se ele tiver a vontade para outra, ele fez um adultério. Foi o que ocorreu então com Adão. Ele tinha vontade de exercer só as coisas que Deus tinha dado para ele. Mas quando ele exerce outra lei, que é do adversário, então a vontade dele se adulterou com essa outra vontade. Seria isso? Para nós entendermos, pastor Wilson, eu gosto de frisar que Adão, quando ele falhou a primeira vez, quando que ele falhou? E quando que a Bíblia nos declara que ele falhou a primeira vez?
quando houve a vestimenta, não de pele de animal, a vestimenta foi de vegetal. Folhas de figueira. Folha de figueira. Isso. Por que folha de figueira? Aí nós vamos entender o que diz lá na frente, em Levítico, Sim. sobre a lã e o linho não se deve se misturar. Então, a lã e o linho não se devem se misturar. Por que não deve se misturar? Aí nós vamos entender a razão. Por que essa lei havia? Então, quando Adão pecou a primeira vez, a vestimenta dele foi de vegetal. E quando ele cometeu o pecado, que a primeira vez ele cometeu, ele falhou onde? Na vontade. A vontade dele produziu, aonde simboliza a Eva. Quem pecou? Quem falhou primeiro? Quem foi? Eva. Eva simboliza o quê? Uma vontade. Sim. Então, a vontade falhou. E a vontade veio entregar, como a Bíblia diz, o fruto a Adão. E Adão pegou, e tudo que estava debaixo de Adão acabou caindo juntamente com ele. Mas quando Adão pecou na segunda vez, pastor Wilson, qual foi a vestimenta que ele teve? A vestimenta de pele de animal. Isso. Aí quando entra o pecado, ele é pago com o quê? Com sangue. Com o sangue. Somente o sangue pode cobrir o pecado. Então, ao pecado, tem que haver uma morte no animal. Tem que haver um sangue, no caso. Um sangue derramado, para que esse sangue venha cobrir Sim. essa falta, essa falha. Para trazer vida onde Para havia trazer morte. vida. Aí, então, quando houve a primeira falta, houve o adultério. Porque perdeu a noiva. A noiva representa a vontade, as nossas vontades sendo restituída de novo em Cristo. Nós vamos estar discorrendo essa ministração e os irmãos vão entender o que a palavra está relatando dentro do nosso procedimento aqui, na decorrência dessa palavra. Então, o que aconteceu quando Adão pecou? Ele começou a adulterar. A primeira falta... A se prostituir. Primeiro entrou o adultério, depois entrou a prostituição. Então, é isso que a Bíblia está nos narrando, e nós vamos tentar entender isso, pastor Wilson. Por isso que, quando entra a lei da pedra entregue a Moisés, é uma aliança que Deus faz com o homem. Essa aliança está simbolizando o quê? Essa pedra é a lei escrita nela. Está falando que a palavra não está dentro dele. A palavra está fora dele. Sim. Então eles têm que cumprir com essa palavra por obrigação. Quando eles cumprem essa palavra por obrigação, eles geram uma aliança. Mas essa aliança... Um compromisso. É um compromisso não da restauração em Cristo. Mas Porque um compromisso para levar, direcionar a Cristo. Essa seria a lei na pedra, ou Moisés, como nós chamamos. Então, porque havia a prostituição, primeiro tem que acabar com a prostituição. O que seria a prostituição? O pecado. O pecado. O pecado em si é a prostituição. Tem que acabar com o pecado. E para acabar com o pecado, a lei veio para mostrar como é a regra de Deus. Então, o pecado acaba com a prostituição. E o adultério, como é que acaba? Aí que entra a questão, pastor Wilson. A restituição? A reconciliação, no caso? Reconciliação. Então, quando a gente começa a entender o que a lei no entendimento gera, o que eu estar com a palavra de Deus dentro de mim, eu praticando ela, eu vivenciando ela não está fora de mim, ela está dentro de mim. Por isso que ela se encarnou, o verbo se fez carne e se encarnou. Como que ela vai se encarnar? Quando eu trago essa lei para dentro de mim. Eu não vivo mais na lei, eu vivo na graça. Por que eu vivo na graça? Porque a lei está escrita em mim. Eu faço as coisas naturalmente para Deus, sem nenhuma obrigação, sem nenhum algo me obrigando eu cumprir com essa palavra. A tua vontade tem prazer em exercer as normas do Senhor. Eu sei o que é errado. Então, só assim para ilustrar, por exemplo, nós temos aqui, esses seriam
os maridos da vontade, que fariam gerar filhos, que seria o pecado, que seria a prostituição. A minha vontade está se prostituindo com estes. Esses senhores aqui, pastor Wilson, é o que vai gerar as vontades entre nós para produzir o pecado, para nós criarmos o adultério, a prostituição, nós caímos na prostituição. Então, se essas vontades não for eliminadas, o que acontece conosco? Nós não purificamos a noiva. Isso. Nós não restauramos a noiva. A vontade, no caso. A noiva é a vontade, que é a mulher. A mulher tem que ser restaurada. Então, quando nós não conseguimos restaurar isto dentro de nós, então Cristo veio para que nós pudéssemos eliminar esses governos que fazem nós errar. A lei na pedra deu condições de não gerar mais filho para eles. Aí acabou a prostituição. Se eu não pecar, acabou a prostituição. Quer ver um exemplo, pastor Wilson? Eu vou citar um exemplo mais claro, que diz lá em Esdras, no capítulo 10, versículo 4, tá? Quando Neemias estava, e toda a sua equipe estava vindo da Babilônia para restaurar Israel. Sim. Aí eles tiveram que se confrontar com o muro quebrado, depois viram o templo também quebrado, derrubado, eles tiveram que reconstruir. Encontraram o livro da lei, né? E daí então começaram a perguntar para Deus, foram até o que dizia as Escrituras, e do que a Escritura dizia era o seguinte: lança fora, o que a Escritura dizia, não façais alianças com outras nações. Sim. Porque essas nações irão te causar laços, iria te corromper diante daquilo que Deus tem para ti. Tu não iria ser uma pessoa pura. Então não faça aliança com aquelas nações. Aquelas nações vai te gerar filhos fora do padrão de Deus. Sim. E Neemias e Esdras daí, então, acabaram encontrando o livro da lei e chegaram ao povo dizendo: olha, o nosso problema está aqui. O nosso povo fez aliança com mulheres de outras nações e tiveram filhos com ela. Agora pegue os vossos filhos e juntamente as suas mães, as mulheres, né, e lançam fora, para que o templo seja erguido. O templo está falando de nós somos o templo. Então como que nós vamos reconstruir um templo? O templo está quebrado. São esses desejos dentro de nós, juntamente com seus filhos, criando o que dentro de nós? Nações que nos governarão. Atitudes fora do padrão de Deus. Sim. Então essas atitudes dentro de nós estão gerando filhos fora do padrão de Deus. E quando nós não conseguimos entender isso, a gente vive em adultério, a gente cria prostituição. O que Cristo veio fazer? Ele veio trazer a reconciliação. Quando Adão estava formado, antes da queda, ele não era perfeito? Sim. O que Cristo veio fazer na sua reconciliação? Trazer o homem à perfeição. Então ele veio dar condições de o homem ser igual era Adão. Exato. Restaurado, sem esses governos, sem essas iniquidades, sem esses governos instalados no homem. Então ele estava dentro de um padrão original de Deus, perfeito. Por isso que a palavra diz que ele veio a ver o que se havia perdido. Exato. Então tudo isso está gerando o que dentro de nós? Esses adultérios, essas prostituições. Então toda área que nós não estamos dentro do padrão de Deus, aquilo que a Bíblia nos diz, que isso aqui é um ponto de referência. Por isso que então ele fala que ele vem buscar uma noiva imaculada, uma vontade que não esteja, as nossas vontades não pode estar aliada com isso aqui, tem que estar aliado com Cristo. Quem é Cristo? Exato. É o padrão de Deus. Dentro do livro do Apocalipse, no capítulo 12, pastor Wilson, diz que a mulher, ela é perseguida pelo dragão. Sim. E o dragão persegue ela, leva ela para o deserto. Quem é a mulher e quem é o dragão? São as vontades puras do homem que está em Deus, que o dragão está perseguindo ela para matar. Sim. Quem é o dragão? Todo o sistema demoníaco que hoje
faz com que essas vontades sejam mortas, corrompidas. Sim. Estão tentando tragar ela. E faz com que, o que Deus faz? Leva ela para o deserto. Ela está vestida de sol, quer dizer, há luz nela, há entendimento. E debaixo dos seus pés há a lua. A lua representa a lei. A lei. Então ela está vestida. Ela tem um entendimento na lei. Isso. Glorioso. E ela é levada para onde? Para o deserto, para ser guardada. Por que o deserto, pastor Wilson? O deserto representa a lei guardando ela, protegendo ela, através de uma santidade com Deus. Então, a noiva, essa mulher em Apocalipse, é a vontade, as vontades restauradas. O dragão tentando matar, é o sistema tentando matar dentro do homem hoje, essa pureza. Só para a pessoa entender, o que é corrompido primeiro numa pessoa? A vontade. Se a vontade dela não é corrompida, ela não vai fazer o erro. Então, se a vontade já está corrompida, tem que restaurar essa vontade. Então ele está falando, essa vontade tem que parar com a prostituição para fazer um novo casamento. Com quem? Com Cristo. Exato, Cristo é o cabeça, pastor Wilson. Então, o que acontece? Nós, a igreja, nós somos a mulher, a noiva. Nós somos essa vontade. Ele é o cabeça, ele é a lei que deve estar dentro do homem, dirigindo o homem, governando o homem. Sim. E as nossas vontades têm que estar dentro do padrão da lei, subjugada ou sendo conduzida pela lei. Ele é o cabeça, ele tem que nos manter nós submissos. Então nós, quando essas vontades estão dentro do padrão dele, vai ter prazer em exercer a lei dele. Vai ter prazer em seguir. E aonde vai haver a reconciliação. O homem vai estar reconciliado. Quando entra dentro do padrão de Deus, entra a vontade e a lei, os dois se alinhando. Aí há condição de haver a reconciliação. Então, quer dizer, com isso, que o ser humano tem condições de se recuperar? Claro, pastor Wilson. A obra de Cristo é perfeita. Claro, porque, por que tem condições? Porque quem pecou primeiro, quem foi? Foi o homem. Se o homem pecou, era necessário que viesse alguém na condição de homem que pagasse isso, porque o animal não dava condição de pagar. Ele só pagava a dívida, não conseguia eliminar a fonte. Só cobria a dívida. Nós falamos no vídeo da iniquidade, né? O que aconteceu? Teve que vir alguém como homem, na condição de homem, para pagar essa dívida. Todo o escrito que havia contra nós, ele pagou. Mas ele teve que ir despir de toda a divindade. Vim como homem. Vim como homem e pagou. Dando nós condição de quê? Nós restaurarmos. Criarmos essa condição de podermos se casar de novo. Puro, imaculado, sem mancha. Fazer uma aliança novamente com o Senhor. Uma aliança completa. Né? Uma aliança perfeita. A primeira aliança é gerada através do sangue, que é a vestimenta de animal. E a segunda aliança é através da vegetação. Por que a vegetação? Sim. Porque a aliança, quando a gente entra dentro do tema da vestimenta de animal e do vegetal, pastor Wilson, o que acontece? O vegetal, como é que ele se alimenta? Ele se alimenta através da fotossíntese. Através da fotossíntese, do raio solar que vem. Da luz. A luz vem e alimenta ela através dessa energia. E como é que se alimenta o animal? O animal, eles são predatórios. O que está dizendo para mim? O que está dizendo para nós? Que os animais, eles são predatórios. Nós, quando estamos vivendo essa era animal dentro de nós estamos precisando tirar vantagem, benefício em cima de situações e de ações do nosso dia a dia. Enquanto que, quando nós somos vegetal, nós não tiramos mais benefício. Nós estamos vestidos de linho. Por isso que os sacerdotes se vestiam de linho. Eles tinham pureza. Linho simboliza pureza. Linho simboliza uma ação que eu não preciso mais tirar benefício de ti, nem de fulano, nem de ciclano, nem de beltrano. Eu estou vivendo uma vida íntegra, pura e justa dentro do padrão de Deus. Está vivendo com entendimento. Vivendo com entendimento,
exercitando, que aí está alimentando o espírito, como naquele vídeo sobre o pão e a água, a gente já falou sobre isso. Isso. Amém. Glória a Sobre Deus. isso. Amém? Fique conosco nos próximos vídeos e nos acompanhe na nossa página no Facebook e no nosso canal no YouTube. Que Deus abençoe. Amém.